Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Novo Cabrais. 8ª Legislatura. Primeiro período legislativo, ano 2025, presidente vereador Álvaro Luiz Schaeffer. Sessão ordinária realizada em 18/8/2025. Expediente do dia. Eu comunico à assistência que não é permitido nenhum tipo de manifestação durante a sessão, conforme norma regimental. Com o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Peço à senhora secretária para fazer a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes nesta casa. Dispensadas as formalidades regimentais, peço ao nobre vereador Moisés Celentini para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A comemoração do Dia do Perdão. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que morarem no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho. Pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, ó Senhor. Esse é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada, nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre. Uma vez por ano haverá a cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Coloco em votação a ata de número 25 de 2025, da sessão ordinária realizada no dia 11/8/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovada a ata de número 25 de 2025. Aliás, da sessão ordinária de número 25 de 2025. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos expedientes da presente sessão. Projetos de lei. De lei número 46 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e da outras providências. Projetos de lei 82 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a instituir o auxílio alimentação aos servidores do cargo ou função de motoristas lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com viagens constantes para fora do município. Projeto de lei 83 de 2025. Dispõe sobre a criação do programa Auxílio Transportes a estudantes regularmente matriculados em curso técnico integrado ao ensino médio, cursos técnicos profissionalizantes, educação de jovens e adultos em ensino superior universitário. Projeto de lei número 85 de 2025 declara de utilidade pública para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Novo Cabrais, ABVNC. Projeto de lei 86 de 2025. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução e excesso de arrecadação. Projeto de lei legislativo número 12 de 2025, de autoria dos vereadores Eduardo Menezes, Valnei Rios, Camila Fritz, Álvaro Luiz Schaeffer, Moisés Serentini, Valério Laval, autoriza a criação do cargo de porteiro escolar do quadro de cargos de provimento efetivo. Projeto de lei legislativo número 13 de 2025, de autoria dos vereadores Eduardo Menezes, Valnei Rios, Camila Fritz, Álvaro Luiz Schaeffer, Moisés Serentini e Valério Laval. Inclui incisivos 4, 5 e 6, parágrafo 1 do artigo 1º, alteração na redação e inclui incisivo
4 ao artigo 2º da Lei Municipal 1742, de 9 de abril de 2015. Projeto de Lei Legislativo número 14 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, cria o programa Novo Cabrais Transparente para Todos e dá outras providências. Pedido de informação número 100 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Solicito informações referentes à prestação de contas dos adiantamentos de numerário concedidos no exercício de 2025. As informações devem conter a relação completa nos adiantamentos realizados, incluindo o nome do responsável por cada adiantamento, o valor concedido, a data de concessão, a finalidade e a unidade beneficiada. Além disso, solicito que seja informada o status da prestação de contas de cada adiantamento, indicando se já foi prestada a data de prestação, se houver aprovação ou se existem pendências, valores não comprovados ou glossados e as medidas adotadas no caso de inadimplência ou irregularidades. Também é necessário informar quem são os servidores responsáveis por cada prestação de contas, bem como os setores aos quais estão vinculados. Pedido de providência número 51 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que o Executivo Municipal providencie a construção de uma boca de lobo nas proximidades do ginásio Rolando Guilherme Karski, recém-inaugurado na linha Pfeiffer, com o objetivo de captar a água que escorre do lado da edificação e atualmente escoa para o meio da estrada, causando transtornos à via pública e aos usuários. Temos também dois pedidos, respostas de pedido de informação. Senhor presidente. Pedido de informação do vereador Valério Enzo Laval, número 91 de 2025. Solicito informações sobre a emenda impositiva no valor de R$ 20.532,88, destinada no ano de 2023 pelo vereador Álvaro, com a finalidade de aquisição de bueiros. Excelentíssimo senhor, em atenção ao pedido de informação número 91 de 2025, esclarecemos que o valor foi investido na aquisição de tubos de concreto, destinados à linha Pfeiffer através dos processos administrativos número 271 de 2025, 4.319 de 2025 e 4.322 de 2024. A instalação dos tubos ainda não foi realizada devido à indisponibilidade de maquinário pesado, visto que 2 retroescaveiras se encontram em manutenção. Além disso, as enchentes que atingiram o município ocasionaram a queda de pontes em outras regiões, o que exigiu a reestruturação das prioridades da equipe. Informamos também que, devido ao relevo do local, as dimensões dos tubos solicitados foram alteradas. Entendendo ter atendido a solicitação desta nobre casa, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. O pedido de informação 90 de 2025, do vereador Valério Enzo Laval. Solicita cópias do procedimento adotado pelo senhor prefeito em resposta ao ofício número 074 de 2025, de autoria deste vereador. Entregue ao senhor prefeito em 23 de abril de 2025, contendo as providências tomadas, documentos produzidos e quaisquer registros administrativos relacionados ao tema abordado no referido ofício. Excelentíssimo senhor, em atenção ao pedido de informação número 90 de 2025, esclarecemos que foi determinada a abertura da sindicância administrativa, de caráter investigatório, e designada a comissão, conforme portaria número 398, de 19 de maio de 2025. Em 20 de maio passado, foi aberto o processo administrativo, número 1802 de 2025, e encaminhada à comissão a fim de dar o devido andamento da sindicância. Entendendo ter atendido à solicitação deste nobre casa legislativa, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. Seria isso, senhor presidente. Passamos para o grande expediente. Comunico aos nobres vereadores que cada um poderá usar a palavra durante no máximo 10 minutos. Espaço destinado a assuntos gerais de interesse público
e proposições em tramitação na Casa. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistentes, e muito nos honra com a sua presença, que vai usar hoje a tribuna livre, o nosso secretário da Saúde, o Marcos, e também cumprimentar aqueles que nos assistem em seus lares. Senhor presidente, eu quero lhe transmitir que a audiência da Câmara neste horário é muito grande. Tá? É muito ouvida, assistida, e também cumprimentar aqueles que nos assistem de outros municípios, que também ontem tive essa notícia que muitos de outros municípios também assistem às reuniões da Câmara pelos temas tratados aqui. Na semana passada, eu fiz referência aqui à questão de abertura de ruas, de loteamentos, e isso repercutiu bem. Realmente, é uma cobrança que se faz, principalmente aqueles que moram no interior, agricultores, que gostariam de investir na cidade também, na compra de um terreno, para um futuro, quem sabe de aposentadoria, vir morar aqui. Mas pelos valores que tem hoje, só ainda existir alguns terrenos aí, praticamente no centro, se solicitou isso, e hoje eu vejo isso com uma necessidade ainda maior. Principalmente nos loteamentos que se queira fazer aqui. E isso foi um tema que eu levantei sem mais, sem menos aqui, baseado assim. Eu fui atrás essa semana e vi que o nosso município já dispõe de duas leis, a vereadora Ângela, que não depende de aprovação desta casa, como eu dizia, de mandar uma lei aqui, para que a gente, tranquilamente, que talvez tenha que vir, ajustando as leis criadas por mim em 2004, tá? Que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências, ela é de 2004, talvez tenha que, sim, adequar ela aos dias de hoje, e uma lei aqui que também fui descobrir aqui, e de importância, tá? Já feita do governo do seu Leodegar Rodrigues, atual prefeito, a Lei 2.411, de 29/3/22, aprovado nessa casa aqui, aonde ele dá aquilo, a Câmara autorizou ao município fazer aquilo que talvez é de mais dificuldade para aquele que tem o seu terreno, o seu condomínio, que queira fazer, que é a abertura de ruas. Aqui diz, no seu artigo 3º, que o município, tá, ele pode fazer abertura de vias públicas, a critério, execução do arruamento com base, canalização pluvial de via pública, rede de abastecimento de água. Então, e outras formas de uma lei específica. Então, isso é um grande passo já para aqueles que já têm, eu sei que tem um já desde 2016, esse loteamento já em andamento, e não está se achando um denominador comum para chegar a isso. Talvez até por não ter conhecimento dessa lei aqui, que ela dá amparo, sim, do município fazer isso. Claro que terá a contrapartida daquele que tem lá o seu loteamento, de retribuir ao município com parte de um terreno, alguma coisa para a praça, dentro daquele condomínio a ser instalado. Então, isso é muito importante, tá? De levar à frente, de talvez agora criar uma comissão, do Executivo para estudar, buscar técnicos realmente engenheiros que conheçam a área de desmembramento urbano para fins de fazer esse loteamento. Na semana passada, novamente, se iniciou a obra aqui do lado,
E, novamente, o vice-prefeito gosta muito de fazer vídeos, ele fez um vídeo, que as obras estão sendo iniciadas. Só ele esquece de falar que essa obra de quem veio. E nós temos que lembrar, né, e dizer aqui que essa obra, 500 e poucos mil, assim como foi na linha faxinal, que veio do Avançar o Esporte, que foi através do PSD, que tem o deputado Danley, que fez voto aqui, e o Gaúcho da Geral, que hoje é o secretário de esporte. Eu aqui espero e gostaria aqui de anunciar e parabenizar quando o vice-prefeito trouxer, através do Podemos que ele criou aqui, talvez só para ser vice, né, da chapa do PT, de ele trazer recurso para cá, e eu seria o primeiro a parabenizar pela atitude de realmente ter essa liderança, porque nós, senhor presidente, tínhamos na época, o João Henrique tinha como candidato, o secretário e o vice, ele tem que se autopagar. Ele tem que buscar o recurso para o município, e não simplesmente ser o legítimo final do mês e não trazer, com a sua liderança política, com o seu deputado, algo para o nosso município. Senhor presidente, eu também queria aqui, e eu disse que talvez teria uma emenda na própria minha lei, quando da questão da divulgação dos contemplados, mas eu acompanhando também vi agora a folha de pagamento do município de Cerro Branco, que é a mesma folha, a mesma transparência que faz aqui no município de Novo Cabrais. E ela traz, na sua transparência e que é o gov.com, Novo Cabrais, traz os valores dos funcionários, e nós aqui, a gente só traz aqui do nosso município é a folha de pagamento da Câmara e dos funcionários. Então, de sugerir ao setor de pessoal, e isso tem que ser feito, é também em relação ao CIE. Cerro Branco tem isso. Tem os aposentados, que lá é o regime próprio, por isso que traz os aposentados, traz o CIE, traz a Câmara e traz o funcionalismo. Então, que isso seja copiado, ainda mais que hoje o secretário da administração é o que era o prefeito lá, e lá fazia isso, que ele, quem sabe, implante isso também na folha de pagamento do Transparência, o CIE. Talvez aqui, senhor presidente, a preocupação é a quantidade de CIE, né? Que aqui, 35 CIE, Cerro Branco tem 12. 60 CC com os secretários, Cerro Branco tem 22, tá? Com os secretários. Talvez essa é uma da preocupação de não realmente ver quem a gente realmente está desempenhando a função de CIE, que isso é negado, né, para nós aqui, pelo motivo de segredo e tal. Senhor presidente, na semana passada fiz referência aqui também à ponte do Cerrito, que é outra, e essa semana me encheram de foto, né, do estado embaixo daquela ponte. Que ao menos tivesse, então, uma placa lá interrompendo antes que aconteça uma tragédia, pelo que se viu pelas fotos. É lamentável o município, né, dar condições, e tratores passam ali, principalmente nessa época agora, que é época de começar a mexer com a terra, de máquinas pesadas passando sem a mínima estrutura, né, embaixo daquela ponte. Então, a aparência em cima talvez é só aquele buraco, mas na realidade embaixo a coisa é bem mais complicada. Senhor presidente, outra preocupação que me traz à tribuna, e eu fiz isso na semana passada, quando uma menor trabalhava numa escola. Mas o prefeito está revoltado com isso. Ele quer saber a informação. Quem foi o informante que passou para o Valério isso? Enquanto ele deveria era cuidar daquilo que acontece no município. E não deixar isso acontecer do que querer punir. Que ele faça isso. Mas ele não vai descobrir. Porque o que é passado para mim é segredo. É segredo. E jamais vai fazer.
E se essa permissão realmente continuar, o fim vai ser dado outro. O negócio de ir e quer saber, descobre quem foi, porque eu vou demitir. Hein? Era só o Valério que era autoritário, hein? Só o Valério. Mas diz que ele risca. Estava nervoso. Tá? E espero também, né? Não fui ao conselho tutelar do município, que o conselho deve ter tomado conhecimento disso e deve ter feito já uma visita. Claro que acredito que não tenho persistido neste erro. Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui também, senhor presidente, mais 5 minutos de líder. Eu não poderia deixar de aqui, e quem ir para a linha Pfeiffer, que nós aqui pedimos os pedidos, à exceção da dona Hebe, que é atendido e fala pessoalmente com os secretários, principalmente na iluminação pública, né, senhor presidente? Quem ir para a linha Pfeiffer, na divisa com o Cerro Branco, vai ver só na limpeza que fizeram naquela ponte, o aspecto que deu. Eu quero aqui parabenizar o secretário Emir, tá, que fez essa limpeza. Vão pintar, ainda falei hoje à tarde, com a Sheila, que é a encarregada, e a equipe dela é que fez isso. Não foi o pessoal das obras, foi a equipe da Sheila, que cuida do ajardinamento de Cerro Branco, que foram lá na semana passada e fizeram uma limpeza na ponte, aquela terra que tinha o acumulado, tá? E me disse que a tinta branca já estaria chegando e talvez essa semana já chegue também a amarela, e vão fazer isso em todo o município de Cerro Branco. Para o senhor ver, senhor presidente, aqui reflete outro município, agora aqui não nos querem ouvir, aqui continua a ponte dali, da Sanga dos Cabrais, o estado que está, é só passar ali. Senhor presidente, eu tenho mais aqui, que vou usar depois o pequeno expediente, mas na discussão, na hora de discutir o projeto, e o senhor já esteve naquele ginásio lá, que não é Rolando, é Ronaldo Guilherme Garski, que não dá para admitir, senhor presidente. O prefeito joga futebol lá e não vê aquela água na frente do ginásio. Ali tem uma canalização na frente do ginásio, tem bueiros canalizados desde a entrada do Ronaldo. Mas que visão de administração é essa? Que o pessoal chega e vê aquele aguaceiro na frente ali. E isso que nós estamos há dias sem chover. Aquela água que sai do lado do ginásio fazia ali uma boca de lobo. Mas dá para ver que realmente a visão é outra, a preocupação é outra. E não é com as coisas que acontecem no município. Por quê? Porque tu indo para um lugar, e eu fazia isso, tu tem que perceber o que falta na comunidade. E lá, realmente, eu sei que o senhor era um assíduo, né, frequentador daquela praça de esporte, e agora eu estou pedindo isso. É fácil de fazer. É só limpar a entrada do bueiro que está entupida, botar uma boca de lobo e fazer ela sair aonde realmente ela tem que sair. Era isso, e continuo depois no pequeno expediente, senhor presidente. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, passamos então para a tribuna livre. E como nesta casa prevalece a democracia, e atendendo o pedido da vereadora Hebe, que solicitou que viesse a esta casa o secretário da Saúde, o senhor Marcos Zambielli, com certeza autorizado pelo prefeito municipal, para que, conforme o ofício aqui, eu abordei o ofício. Senhor prefeito, nos termos do artigo 200 do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, a pedido da vereadora Diana de Castro, venho por meio deste solicitar o comparecimento do senhor Marcos Zambielli, secretário municipal de saúde, para que o mesmo preste esclarecimento sobre o andamento da referida secretaria. Ainda a pedido da vereadora, que, se possível, o secretário pudesse ter comparecido dia 11, mas não pôde fazer presente, né?
Então, hoje, o secretário Marcos Zambielli está aqui para fazer um esclarecimento sobre o andamento das obras, né, que estão causando um pequeno transtorno para os nossos munícipes ali, né? Então, o senhor Marcos está convidado a usar a tribuna e terá seus 15 minutos para fazer essa declaração ao povo cabrazense de como está o andamento, né, e qual a previsão de conclusão desta obra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores e vereadoras, assistência, trabalhadores e trabalhadoras da casa, quem nos assiste, dizer que estar neste espaço é mais uma vez um motivo de alegria, de poder dar continuidade num trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão do qual a vereadora Hebe esteve lá, a vereadora Anja também, e também trazer as informações deste primeiro 60, 70 dias, ao qual eu estou à frente da pasta da Secretaria Municipal de Saúde, e como de conhecimento de vocês, né, nós estamos com as 2 unidades de saúde em reforma. Sempre que nós trabalhamos com reforma, nós sempre encontramos surpresas que não estavam previstas, né? E isso nós estamos conscientes e pactuando isso com a empresa e com os engenheiros, né? Então, a gente tem isso muito claro. Tudo aquilo que foi colocado no projeto, você projeta algo, mas a partir do momento que você derruba uma parede, que você cavoca um piso, você vai encontrar um esgoto que não está funcionando, uma rede elétrica que não está funcionando, e isso acarreta, digamos assim, na necessidade de fazer um aditivo, mas para isso a gente tem acordado com os engenheiros que tudo aquilo que não está no projeto, eles têm que fazer um memorando para nós, para trazer essas informações para a gente poder repactuar. Então, o que está em andamento é a reforma da sede, e a nossa preocupação foi garantir um ambiente saudável e dentro das condições para a equipe poder fazer um bom trabalho e também para que a comunidade tivesse um atendimento. E a gente sabe que reforma e atendimento, neste período de inverno, não é o melhor período indicado para fazer obra, e também é o período que aumenta a quantidade de procura em função das doenças respiratórias. Mas isso, enquanto equipe, nós estamos preparados e cientes disso, sabendo que nós vamos passar por um período de transição, de turbulência, até que nós tenhamos de volta os nossos 2 espaços, né? A unidade da sede, a unidade Cortado, em condições de voltar a trabalhar com potencialidade máxima, né? Então, aqui na sede, nesse primeiro momento, nós fechamos a parte da recepção até antes do consultório odontológico, transferimos todos os atendimentos destes espaços para outro ambiente, para que a empresa pudesse fazer o trabalho sem interrupção, né? Para que trabalhasse no horário que for, até fora do expediente, e também os atendimentos pudessem ocorrer sem colocar em risco a população. E depois que terminar essa primeira fase, nós vamos trazer os atendimentos para onde nós estamos hoje, para que se reforme essa outra parte. Em função de uma questão física, nós não conseguimos, para poder garantir esse espaço minimamente adequado, nós tivemos que, principalmente a questão administrativa e de secretaria, nós alugar o espaço ali onde era o bistrô, para poder transferir este serviço para lá, para garantir que aqueles espaços ali onde era a secretaria, sala do secretário, administrativo, também se transformasse em consultório, espaço de atendimento. Então, por este período, nós fizemos esse movimento, né? No Cortado, as obras devem iniciar esta semana, então nós estamos finalizando toda a parte de remoção de móveis, ar-condicionado, cadeira odontológica, organizando os espaços, o acesso, né, dos pacientes lá do Cortado, readequando os espaços para que
se tenha este atendimento, né, em condições. Então, o que nós temos construído e pactuado com a equipe, é importante dizer, trazer para esta casa e também para a comunidade, é que nós estamos dentro da saúde iniciando um novo ciclo. Todos sabem que todas as ações nossas em saúde, elas têm como parâmetro alcançar os indicadores. Se a gente não alcançar os indicadores, nós não cumprimos as metas e, consequentemente, diminui a arrecadação, o repasse financeiro, né, para o município. Então, isso está acontecendo tudo nesse segundo semestre. A partir de junho, quando eu assumi, nós fizemos um treinamento com assessoria para nos capacitar a nossa equipe, para estar de acordo quais são os indicadores, quais são a necessidade de registro nesse segundo momento, e também, neste novo ciclo, né, primeiro ano de gestão, o Poder Público, o secretário, através da equipe, monta o Plano Municipal de Saúde, que é para os próximos 4 anos. Então, nós estamos também, nesse momento, finalizando o Plano Municipal de Saúde, para que, a partir de janeiro, nós começamos a executar esse nosso Plano Municipal dos próximos 4 anos. Então, nesse sentido, nós temos construído junto com... É importante ressaltar que nós temos, e quero reconhecer isso publicamente, uma equipe de profissionais que é assim um privilégio. São poucos municípios que tenham profissionais capacitados e dedicados como nós temos aqui em Novo Cabrais. Isso em todas as áreas, né? Desde o transporte até o atendimento médico, odontológico, técnico, né? Então, a gente tem uma equipe que é comprometida, né? Então, o que nós estamos construindo junto com as nossas coordenadoras de equipe, que é a enfermeira Priscila e a enfermeira Regina? Que neste período em que nós estamos com reforma, nós continuaremos garantindo o atendimento de qualidade para toda a população, todo mundo que chega está tendo o seu atendimento, mas que também nós possamos fazer um movimento de reconstruir alguns caminhos e algumas alternativas para pensar em ações de saúde preventiva. Porque hoje, os investimentos que a gente tem na área da saúde, eles são, a cada dia cresce com o valor dos insumos, combustível, a arrecadação não fecha e nós acabamos muitas vezes, a gente usa na linguagem nossa interna lá uma figura de linguagem, acabamos enxugando o gelo. A gente acaba tendo um gasto enorme e a qualidade de vida da população muitas vezes acaba não refletindo isso. Então, nós estamos construindo esse movimento, junto com as enfermeiras, de nós construir esse campo de atuação, um laboratório, uma experiência, até o início do próximo ano, na próxima gestão, e aí nós, de volta aos espaços das nossas unidades de saúde, da sede e do portado reformado nas condições, iniciando a implementar o nosso Plano Municipal de Saúde, que foi discutido, as vereadoras estiveram lá, né? Foi pontuado várias questões de saúde, de cuidados, então, que nós possamos até o final do ano fazer este laboratório, essa experiência, para iniciar em janeiro, nos espaços reformados, com uma dinâmica de trabalho voltada para manter os cuidados, mas principalmente trabalhar a questão da saúde preventiva e da qualidade de vida. Nós também estamos indo atrás de alternativas e estudos para evitar que nós transportamos tantas pessoas, porque é um risco, a gente estava falando na estrada agora há pouco, né? É um risco a quantidade de pessoas que estão na estrada todo dia, e é combustível, é diária, é gasto de carro. Então, nós estamos indo atrás de estudos e possibilidades, sabe, de telemedicina, de telesaúde, de construir aqui em Novo Cabrais, nós sermos referência numa policlínica. Para quê? Para nós evitar que nós tenhamos que transportar a nossa população, transformar a nossa cidade, nosso município cada vez mais numa referência, principalmente nessa questão econômica também. Então, o estudo, a gente está buscando esses dados, né? Esses estudos. Então, eu pedi essa semana um levantamento, os balancetes de janeiro até agosto, para fazer um estudo
aonde que está sendo os investimentos, os gastos do município, para a gente poder ter um diagnóstico e ver aonde que nós podemos agir para economizar, para diminuir, para economizar. Na elaboração do Plano Municipal de Saúde, nós colocamos pautas que foram discutidas neste espaço há muito tempo, que é a saúde da população negra, as práticas integrativas, o cuidado tradicional, nós trabalharmos com a questão do TDAH, do autismo, né? Então são direitos à pessoa com deficiência. Então a gente está fazendo esse mapeamento, esse diagnóstico, tanto técnico quanto financeiro, para poder continuar uma atuação mais firme, mais contundente. Então, nós estamos com uma assessoria, com uma empresa que vem nos assessorando para a elaboração destas informações, também fazendo o monitoramento das questões relacionadas à obrigatoriedade, digamos assim, não tem nada ditatorial ou punitivo, mas as questões, pequenos ajustes que são necessários na condução profissional de cada um e cada uma, né? E quero dizer assim que, assim como a vereadora Camila teve uma proposição, nós somos parceiros, né? Nós, lá na gestão, na Secretaria Municipal de Saúde, nós somos abertos a esse diálogo franco e aberto. O que nós queremos lá é continuar fazendo o nosso trabalho, e sempre que tiver alguma situação, alguma crítica, algum pedido de informação, vocês tenham a maior tranquilidade para chegar e nos procurar e trazer essas informações, né? Nós estamos também fazendo um levantamento de toda a fila de exames e procedimentos, né, fechando também a rodada de negociação com o Hospital Santa Cruz, com o Hospital de Encruzilhada do Sul e com o Hospital de Caridade de Cachoeira, para nós dar celeridade nas questões das cirurgias, dos exames também. Então, a gente está pegando todo esse levantamento, esse histórico, para poder ter um plano de ação, né? Teve emendas impositivas no valor de 100 e poucos mil, agora não me lembro, 66, 108, que é para uma série de exames que foram indicados. Então, nós estamos lá com a planilha, vamos começar a eliminar esses exames que estão nessa fila de espera. Vocês sabem, né, que o repasse que vem para o município, muitas vezes a gente não dá conta. Um exemplo disso são as cotas SUS dos exames, né? A vereadora Hebe trabalhou, sabe que as cotas chegam nos primeiros 10 dias, nem chega até os primeiros 10 dias, né, para autorização dos exames, e acaba que isso não chega e a gente tem que remanejar. E a nossa preocupação saúde é um direito, é direito de todo cidadão e toda cidadã procurar a unidade de saúde para ter o seu direito constituído, né, e acessar esse serviço, e a obrigatoriedade nossa, enquanto gestor, é garantir. O que a gente sempre busca sempre é um estudo técnico, uma base legal para garantir esse direito. A gente fala para todos e todas, né? O que a gente quer é ter o direito, e você tem essa autonomia, mas a gente precisa cumprir alguns critérios. Então, na discussão que nós estamos fazendo, nós temos uma proposição de ir até as comunidades no próximo período, sair de dentro da Secretaria de Saúde, para fazer um trabalho preventivo, enquanto hoje, por exemplo, nós temos 3 farmacêuticos, enquanto 2 farmacêuticos ficam fazendo atendimento na farmácia, o outro está a campo, fazendo visitas a domicílio para ver como é que a gente sabe que a nossa população, e a população em geral, tem dificuldade muitas vezes na condução ou na forma de tomar os medicamentos, e acaba se atrapalhando, acaba tomando medicamentos de forma não tão correta assim, e aí acaba não tendo os resultados. Então, esse trabalho lá de orientação, né, assim como os enfermeiros, né? Então, nós estamos desenhando esse trabalho com toda a equipe. Nós entendemos que a partir do momento que a gente for fazer um trabalho, por exemplo, lá na Associação Quilombola de Saúde Preventiva, ela vai acarretar no impacto em todo o município, em toda a saúde, porque nós vamos estar cuidando lá na ponta, valorizando os conhecimentos. Eu compartilhei agora, há poucos dias,
uma jurisprudência, né, do município de Teutônia, que fez um convênio com o CAPA, que é o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, para fazer este trabalho que nós, na próxima semana, queremos sentar com a Emater, com o Instituto Cultural São Jorge, com a Associação Quilombola, com os grupos do CRAS, com a assistência social, para fazer um trabalho unificado, né, de saúde preventiva, de cuidado, de bem-estar, porque nós entendemos que é potencializando estes espaços que nós vamos, de fato, cuidar da nossa população. Temos, sim, dar continuidade nos atendimentos e nos cuidados que já estão em andamento, mas nós queremos, enquanto equipe também, construir formas de trabalho, dinâmicas de trabalho, que vão, de fato, cuidando da nossa saúde, evitando que a gente adoeça. Então, este é o nosso propósito, a nossa equipe está engajada. Essa semana, hoje, a nossa agente de endemias assumiu no município, então, no início da gestão, lá no final de maio, início de junho, nós estávamos com um surto de dengue no município, todos acompanharam, era uma curva ascendente que nos colocou em destaque na região, mas num trabalho intersetorial com Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, nós fizemos um plano de ação. Em poucos dias nós conseguimos essa mesma curva que foi ascendente, ela também teve seu declínio para nenhum caso mais confirmado. Isso quer dizer que a gente pode ficar tranquilo? Não. A partir de hoje, a partir do momento que a nossa agente de endemias assumiu e foi fazer o treinamento e que já se qualificou, nós vamos voltar todas as ações de cuidado, né? Principalmente a conscientização. Não adianta nós passar um produto aqui que vai ficar 4 meses agindo para matar o mosquito da dengue, só vai ter mosquito da dengue sentar aqui se nós deixar lixo acumulado, se nós não cuidar as águas paradas. Então, essa é uma das questões, né? E também quero fazer um apelo muito sensível e carinhoso à população, que assim como nós temos a nossa responsabilidade enquanto profissionais da saúde, que vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, sempre que tenham um agendamento, se não forem comparecer, por gentileza, nos avisem com antecedência, para que a gente possa reagendar outra pessoa no lugar, para que a gente possa trazer outra pessoa, porque é um tempo de profissionais que está sendo utilizado e acaba muitas vezes não tendo esse espaço. Então, para concluir, hoje mesmo conversava com a enfermeira Regina, né, a chefe lá da unidade de saúde, com relação à sala de vacinas do Portado, né? Então, nós pactuamos que, neste momento, não adianta nós instalar uma sala de vacina, mas que, na inauguração, no novo espaço, nós vamos estar com todas as condições, a sala de vacina, a ambulância também disponível para fazer este trabalho. Então, em nome da equipe, quero agradecer este espaço, me coloco à disposição sempre que for necessário, seja aqui ou seja lá na Secretaria de Saúde. Vocês têm dever de vocês, enquanto vereadores, fazer a fiscalização. Se quiser encaminhar um pedido de informação via Câmara, pode ser, mas se chegar também para conversar, vocês têm toda essa liberdade e essa autonomia. E sempre que vocês perceberem que tem alguma coisa que, na avaliação de vocês, que não está tendo uma condução correta e coerente, por gentileza, nos procurem. Nós estamos lá passageiros e este é um espaço da população. Nós estamos nestes espaços apenas como passageiros. Quero pedir desculpas que eu tenho agora, nós temos uma reunião com o Instituto Cultural São Jorge para trabalhar justamente essas questões dos projetos e das ações de saúde preventiva. Então, mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado por este espaço, vereadora Hélio, por ter convidado, e a todos e todas que nos assistem, sempre que a gente está lá, à total disposição de vocês para fazer um trabalho de cuidado e de zelo pela nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero agradecer aqui, então, o secretário de Saúde, Marcos Zerchielli, pela sua explanação feita sobre a saúde, sobre os pacientes, sobre as obras que estão ocorrendo hoje nos nossos postos de saúde, tanto na sede como também no portal. Passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes. Pedido da informação, passamos para as proposições diversas. Pedido da informação número 100 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Solicito as informações referentes à prestação de conta dos adiantamentos de numerário concedidos no exercício de 2025. As informações devem conter a relação completa dos adiantamentos realizados, incluindo o nome do responsável por cada adiantamento, o valor concedido, a data da concessão, a finalidade e a unidade beneficiária. Além disso, solicito que seja informado os status da prestação de contas de cada adiantamento, indicando se já foi prestado, a data da prestação, se houve aprovação ou se existem pendências, valores não comprovados ou glosados, e as medidas adotadas nos casos de inadimplência ou irregularidades. Também é necessário informar quem são os servidores responsáveis por cada prestação de contas, bem como os setores aos quais estão vinculados. Está em discussão o pedido de informação de número 100 do vereador Valério. Senhor presidente, essa lei foi aprovada nesta casa e, fazendo pesquisas, olhando, me chamou a atenção da nomeação, um decreto aqui, nomeando uma funcionária dia 26 de julho de 25 somente. Mas aí, revogando um decreto de 25, de 22 de abril, que houve a nomeação de uma funcionária e foi, em seguida, foi em abril, foi nomeada e em junho já foi exonerada de novo. Então, não sei o que houve aí e chamou a atenção essa questão de como era feita a prestação de antes, até ali, como que era feito. Até 22 de abril houve a nomeação. Aí em junho, outra nomeação. Então, para a gente ter o nome aqui, que eu não quero fazer referência, mas seguindo a transparência, aparece o nome da exonerada e o nome da nova funcionária que está fazendo isso. Então, ela vai ter pouco para mostrar, talvez, mas talvez desde o início do ano, para até a gente ver quem fazia essa prestação de conta, até porque essa nova funcionária entrou dia 26 de junho, a prestação de conta, então praticamente ela tem 2 meses aí. Só para a gente ver, realmente acompanhar como está sendo feito, se realmente é para aquilo que está em lei, ou existe alguma coisa assim ainda de alguma coisa ou outra sendo paga em forma de ressarcimento. É isso. Nada mais a discutir sobre o pedido de informação de número 100, de autoria do vereador Valério, e a revogação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência de número 51, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que o Executivo Municipal providencie a construção de uma boca de lobo nas proximidades do ginásio Ronaldo Guilherme Garski, recém-inaugurado na linha 5, com o objetivo de captar a água que escorre ao lado da edificação e atualmente escoa para o meio da estrada, causando transtornos à via pública e aos usuários. Está em discussão o pedido de providência de número 51 do vereador Valério. Só para complementar aquilo que falei na tribuna, existe uma canalização feita no nosso tempo, porque ali existia uma escola desativada, mas o pavilhão acontecia frequentes festas lá. E aí foi canalizado, existe essa canalização.
desde a entrada ali hoje do Romero, do Rodrigo, até abaixo lá da casa que o Marcos Roso hoje que é em frente à casa. Então existe. É fácil de fazer, é obstruir a entrada do bueiro, ele está hoje emparelhado, nunca mais foi limpado aquele bueiro, e abrir, fácil, coisa que meio-dia se resolve ali, aquela água cai e aí dá vazão até para a água que vem de cima lá do Senhor Danilo, ela já pode ser canalizada, porque ela vaza lá embaixo, está entupido na saída e sempre está molhado lá, sinal que tem até talvez até uma vertente, ou talvez até do ginásio colocado nessa na instalação hidráulica do ginásio mesmo. Então, fácil de fazer isso, presidente. Nada mais a discutir sobre o pedido de providência de número 51 do vereador Valério irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos para os projetos de lei. O projeto de lei de número 46, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências, irá ficar na casa a pedido da vereadora Eduarda. E o projeto de lei de número 82 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a instituir o auxílio alimentação aos servidores do cargo ou função de motorista lotados na Secretaria Municipal de Saúde com viagens constantes para fora do município. Também fica na casa até a próxima sessão, porque na próxima sessão teremos audiência pública assim às 17h30 para debater sobre esse projeto. E o projeto de lei 83, que dispõe sobre a criação do programa Auxílio Transporte a estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos integrado ao ensino médio, cursos técnicos e o profissionalizante, educação de jovens e adultos em ensino superior universitário, também irá ficar por mais uma semana na casa. E o projeto de lei 85, que declara de utilidade pública a Associação dos Bombeiros Voluntários de Novo Cabrais, ABVC-NC. Esse projeto ele vai à votação logo em seguida. Senhor presidente, em relação a esse projeto, alguém consultou os bombeiros? Realmente é isso que eles querem? Eu estive conversando com o pessoal ali dos bombeiros e realmente foi uma reunião ali que eles tiveram uma administração aí, até para eles angariar recursos de outros municípios aí para auxiliar os outros municípios. Esse projeto é viável para eles. E tanto também vereadores serão beneficiados com taxas de impostos ou alvarás. Não, até esse projeto também é para que eles possam buscar emendas com os seus deputados também para a ajuda dos bombeiros do município. Até na própria mensagem ele diz, acho que no 3º ou 4º parágrafo, que eles mesmos me pediram, preferiram que viesse em forma do projeto de lei. Passamos então para o projeto de lei de número 86, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução e excesso de arrecadação. Também logo irá em votação pelo processo nominal. E o projeto de lei legislativo número 12, de autoria dos vereadores Eduardo Menezes, Valerius, Camila Fritz, Álvaro Schäfer, Moisés Serentini, Valério Laval, que autoriza a criação do cargo de porteiro escolar no quadro de cargos de provimento efetivo, também ficará na casa. E o projeto de lei legislativo número 13, de autoria dos vereadores Eduardo Menezes, Valerius, Camila Fritz, Álvaro Schäfer, Moisés Serentini, Valério Laval, que inclui no inciso 4º, artigo 5º e 6º ao parágrafo único do artigo 1º, que altera a redação e
e inclui no inciso 4º ao artigo 2º da Lei Municipal de 1742, de 9 de abril de 2015. Projeto esse também ficará na casa. E o projeto de lei legislativo número 14 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Lamal, que cria o programa Novo Cabrais Transparente e para todos, e dá outras providências, também irá ficar na casa para, provavelmente irá à votação na próxima sessão. Então, os projetos de lei que irão à votação pelo processo nominal e já conforme combinado com os líderes de bancada, que irão à votação em bloco, serão o projeto de lei 85 e o 86, pelo processo nominal. Vereadora Ângela? Sim. Vereadora Camila? Sim. Vereadora Eduarda? Sim. Vereadora Giana? Sim. Vereador Moisés? Sim. Vereador Valério? Sim. Vereador Valnei? Aprova. Vereador Vilnei? Sim. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Os projetos de lei 85 e 86. Passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra o vereador Moisés. Cumprimento o senhor presidente, caros colegas da assistência hoje aqui e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para falar a respeito daquela ponte ali próximo ao Mir Streck, na qual já tinha me referido aqui nesta casa, e dizer que agora o pessoal estava carregando muita pedra, com as caçambas muito pesada, aquela ponte está se ruindo. Eu sei que as galerias que eles querem fazer as mudanças já estão no município, mas que a Secretaria de Obras faça uma contenção lá no primeiro momento, para que não haja nenhum risco a pessoas, porque a ponte ela está se movimentando e está baixando o canto ali, e com essas cargas muito pesadas, pode ocorrer algum risco e talvez trazer prejuízo ao nosso município, porque alguém tem que se responsabilizar pelo que está ali. Então, eu já estive conversando com o prefeito, com o secretário, para que eles vão até lá e façam, eu digo, uma contenção provisória, para que antes que aconteça o pior e venha causar muitos danos a alguém que esteja ali passando. Outro assunto que me traz a esta casa, presidente, é a respeito do centro de hidratação. Existem prazos, e o prazo está se definhando. Então, eu acredito que a administração, tão logo, faça a base para a colocação desse centro de hidratação ali para as pessoas usufruírem, porque talvez, quando vê, nós perdemos esse auxílio ali, o Sicredi. Então, eu espero que tão logo aí se estabeleça aí, que o município consiga fazer essa base aí, porque ela é bem usada e as pessoas estão precisando não digo, mas pode usufruir daquilo ali. Então, que a administração pense que é uma utilidade pública para a nossa municipalização. Eu gostaria de agradecer também ao Zarbielli aí pelos esclarecimentos que foram feitos a respeito da saúde do nosso município. Acredito que as informações são válidas e a população necessita, às vezes não acompanha as redes sociais, e esses esclarecimentos sempre trazem bons frutos ao nosso município. Até mesmo aos vereadores, que às vezes não têm as informações,
Então, agradeço aí pela presença dele, aí, vindo até essa casa para esclarecer e dizer que sempre que a gente precisa, os demais secretários também venham e esclareçam o que acontece no município, que muitas das vezes nem ficam sabendo o que está acontecendo. A população às vezes fica indagando aos vereadores, sendo que a administração muitas vezes poderia vir até esta casa e esclarecer tanto a Secretaria de Obras, como a Secretaria da Educação, também já tem feito, hoje veio a Secretaria da Saúde. Então, isso a população precisa saber o que está acontecendo no nosso município. Às vezes os vereadores são indagados, por muitas vezes aí pelos moradores, que nem o relato do presidente Álvaro aí, e às vezes a gente fica sem saber a resposta. Mas eles vindo até essa casa e dando o esclarecimento necessário, muitas vezes a gente não é pego de calça curta, como se é falado, né? Então, acredito que essas informações são bem válidas. Seria isso, presidente, hoje. Passa a palavra a vereadora Kelly. Uma boa noite a todos, presidente, colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que estão aqui conosco, os assistentes dessa casa e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. A semana passada eu não me pronunciei, né? E hoje eu vou começar falando sobre o jantar baile das amigas voluntárias, que graças a Deus, mesmo com aquele frio que estava naquela noite, né? A população se fez presente. O trabalho delas é muito importante para o nosso município. Parabéns para elas pela dedicação de todas. Elas enaltecem com a grandiosidade do trabalho voluntário que é feito, que prestam ao nosso município. Também nessa noite aconteceu a entrega simbólica das emendas parlamentares, né, destinadas à educação. Eu achei muito bom por parte do Executivo formalizar essa entrega em eventos para a comunidade ficar a par da destinação das mesmas. Também no último dia 12, nós, vereadoras, participamos do CRAS na Praça, o evento marcado pelo Agosto Lilás, o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres, que teve várias atrações. Uma tarde bem boa para integração, reflexão, e também teve a feira para valorizar a nossa produção rural daqui. E ainda falando sobre a violência contra as mulheres, o Portal Cabrais mostrou os dados em nosso município que entre janeiro e julho desse ano foram registrados 9 casos, onde o mês de fevereiro teve o maior número de ocorrência, sendo 4 registros, seguido de junho com 2 registros. E os meses de maio e julho não teve nenhuma ocorrência. Destes casos, 3 agressores já foram presos e responderão pelos crimes. E em 8 dos 9 casos, as vítimas solicitaram também medidas protetivas de urgência para garantir o afastamento desses agressores de casa e garantir a segurança da sua família. É importante a gente falar sobre esses dados para mostrar como está a situação aqui no nosso município, na nossa cidade. E mostrar a importância do fortalecimento de políticas públicas e do apoio às vítimas. Agradecer também o trabalho da nossa Brigada Militar, que ela que trabalhou e atendeu esses chamados. Também no último dia 13, a gente fez a viagem com o nosso Parlamento Juvenil para Porto Alegre, que foi um dia bem produtivo para todos nós, né? Além de conhecermos, confraternizar com estes jovens e alguns pais que também foram, aprendemos muito sobre a história do nosso estado, como tudo começou, o legislativo. Eu mesma não tinha ido ainda à Assembleia e nem ao Palácio Piratini. E nos permitiu aprendermos sobre a história e a estrutura política do nosso estado. A história também da construção, né, que é um marco arquitetônico aqui da nossa capital. E também vimos onde nossas leis são criadas. Foi um dia muito bom. Com certeza, a gente aproveitou cada momento lá. Também a parabenizar o
pessoal da Associação Quilombola Valmim de Tio Adão pela festa do Dia do Vizinho. Infelizmente eu não consegui ir, que era aniversário do meu filho, teve umas visitas, mas eu vi pelas redes sociais, né, que o pessoal participou, e parabéns pela iniciativa de vocês. Também a diretoria, todos envolvidos da festa da Igreja São Roque, né, que graças a Deus num dia bonito, todos puderam sair para confraternizar. Também na sessão passada, aproveitando, eu fui citada pelos colegas Moisés e o Álvaro, né, sobre a iluminação pública. Eu agora, no momento, eu não estou fazendo mais pedido de providência. Eu estou indo conversar diretamente, como o colega Valério já falou, nas secretarias e com o executivo. Né? Se a população me solicita algum pedido, eu passo as demandas para ele, e acho que os colegas também, né, como eu já falei das outras vezes que eu usei a tribuna, que independente de partido, né, todos podem ir conversar com os secretários, como o Marcos se disponibilizou hoje também, e assim com o nosso executivo também. Eu não estou aqui para faltar com a verdade, nem falar nenhuma mentira, né? Eu apenas repasso o que me foi falado. E se não acontecer, como o presidente citou, né, que saiu 2 noites e contou as lâmpadas queimadas na avenida, eu conversei com o secretário André para ver o que tinha acontecido, né, para poder repassar, então, a informação que ele me deu. Que as lâmpadas da avenida, todas elas serão trocadas por outros modelos. E as que ainda estão boas vão ser repassadas para as ruas transversais. Mas, infelizmente, né, não aconteceu ainda, porque o caminhão estava para ser arrumado, só que agora estragou o radiador. E novamente foi para a oficina em Santa Cruz, e a previsão ele me deu que essa semana vai estar pronto e vai recomeçar o trabalho. Né? Também quero agradecer o Marcos Herbielli, que aceitou o pedido, veio tirar nossas dúvidas sobre os atendimentos aqui da sede, do Cortado, devido às reformas, né? Eu acho que foi muito boa a explanação dele, toda a população entendeu, nós também, vereadores, que tínhamos algumas dúvidas, né? Muito obrigado. Seria isso, presidente. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes em suas casas, quero também parabenizar aqui ao Marcos Zambelli pela excelente explanação que fez. Parece que conhecimento de causa. Tá? Vejo planos bons para a saúde, tá? Mas tomara que ele consiga tocar isso. As ideias dele são ótimas. Tá? De realmente fazer acontecer no município. Equipe de trabalho ele tem, excelentes profissionais, tenho acompanhado isso. Tá? Tem uma bela equipe, a ideia deles são ótimas, agora tem que a chefia não ter ciúmes e as coisas acontecerem nesse município. Tá? Então vejo que a secretaria está em boas mãos e nós... Aqui, até em relação à saúde, eu não tenho feito nenhuma crítica. Né? Nosso maior problema, e quando foi colocado aqui, de chamar, né, a gente convidar, quem sabe, senhor presidente, daqui a pouco nós chamar o secretário de obras desse município, para dar as razões das obras não serem acabadas, não serem terminadas, obras iniciadas, pedidos de providência sendo feitos. Nós não temos essa sorte que a vereadora Hebe tem, de falar diretamente. Tá? Porque nós encaminhamos aqui, através do pedido, para isso que o vereador está aqui, para encaminhar os problemas que o interior tem, a cidade tem. Mas, infelizmente, o secretário ele não está disposto, ou tem a boa vontade e alguém não deixa realmente ele fazer. Então, quem sabe? Daqui a pouco nós chamarmos o secretário aqui para ver, vereador Moisés, disso aí que o senhor colocou na tribuna, da ponte que está lá. Tá? E falando nessas pedras, eu fui olhar o trabalho da linha Pfeiffer. Tá? Bom trabalho, ótimo trabalho. Só que as pedras têm maiores dentro do arroio do que essas que foram trazidas. Tá? O aterramento que foi feito em Cerro Branco lá,
através do estado Dair, que talvez essa pedra tenha vindo do mesmo lugar, poderia ter vindo de pedras maiores. E ali eu espero e dou a ideia, mas acredito que tenha no projeto, de colocar o cimento em cima daquela pedra enquanto antes, né? E, se possível, até com barras não seria tela, mas esteira, para que realmente seja feita uma compensação. Porque só quem conhece aquele arroio sabe da violência, e assim como é no Arroio Barriga, no Cortado. Mas eu fico aqui, senhor presidente, pensando ali no pedido de resposta que veio em relação aos bueiros da emenda. Foram usadas politicamente as do vereador Maico. Tá? E as outras foram entregues numa sessão solene ali agora, né, para todo mundo. Bonito, ótimo. Mas todos deveriam receber a emenda. E agora, os bueiros parece que já vieram, senhor presidente, e não tinham conhecimento da vazão, vão ter que trocar os bueiros, botar vazão maior. Mas para aí, gente. Não, vereador. O pedido era para tubos de 60. Isso. E teve uma mudança já no projeto. Os bueiros maiores já estão aí pelo que me foi passado. Tá, mas eu entendi que foi trocado o projeto. Foi trocado. Que agora, né? E servir para quê? Se o município está em estado de emergência, ele pode contratar de hoje para amanhã a compra desses bueiros. Não precisaria usar esses bueiros. Esses bueiros deveriam dar o seu fim para aquela comunidade ali, que está ali com mau cheiro. Só quem passa ali. Tá? Que já deveria estar canalizado ali, porque é uma emenda do senhor do ano passado ainda. E nós estamos virando o ano quase aí, e esse recurso ainda não chegou. Não foi feita a obra. Eu também aqui na semana passada fiz referência aqui aos recursos perdidos. Nossa Senhora, Cabrais, aí tu abre o jornal, tu vê municípios sendo contemplados, agora vi Cachoeira já no assorreamento 2, é o caso do Camila, passei ali, vereadora Camila, né? Até estão fazendo uma obra que eu não sei se é de competência do município fazer, né? Aqueles bueiros ali, porque eu acredito que a canalização, ela entra tudo na empresa, agora tiraram os bueiros, já estão colocando outros bueiros ali de novo, né? E a obra parada. Então, essa é uma questão também, e essa perda de recursos, tá? Que existe programas do governo federal, eles não têm conhecimento. Essa semana indiquei ali para a associação novamente, tá? Além do caminhão vai ser contemplado com mais algum recurso, e ainda para cadastrar o município em cisterna e poço artesiano, se a comunidade, a associação ali quiser, e hoje ela viria até na Emater, que fez um excelente trabalho aqui, temos que aqui também elogiar a Emater, que foi pedido a complementação do projeto, daquele do caminhão, que agora até eu acho que vai ser um valor a maior, tá? Que vai vir ali para a compra do caminhão frigorífico, que eles pediram. Mas a gente fica pasmo. Nas casas populares, vereadora Camila, 140 mil reais, vereador presidente, por cada casa. E os municípios foram contemplados com 20 casas. Mas e nós estamos fazendo o quê em Brasília? Nós vamos a Brasília fazer o quê? Não existe lideranças? O irmão não está lá, o papai não está lá? E deixar o município, né? Esses programas acontecendo, e o município tem 20 casas a 140 mil, 2.800.000. Fui perguntar há pouco ali agora, e a casa do seu Meca está lá ainda, não foi feita. Que prometeram lá no ano passado, ainda quando queimou, não, vou fazer na outra semana. E até hoje, nada da casa desse senhor ainda. Agora eu garanto, fosse no período eleitoral, e eu não quero citar nome aqui, como aconteceu em outros períodos, ligeirinho a casa era feita. Ligeirinho. Porque a família é grande e envolver, aí interessava. Mas como a eleição está distante, talvez, né, daqui a 2 anos o seu Meca tenha o prazer de voltar para dentro da sua casa. O secretário Zambelli falou aqui em transporte, e é aquilo que a gente fazia, e a gente dizia, o ônibus está vindo. O ônibus, mais gente botar, e ele confidenciou aqui, de estar na estrada.
Mas, vereadora Camila, o mais surpreendente aqui, e isso eu gostaria de dizer para ele, esse ônibus foi usado na educação, para fazer o transporte. Mas escutem, o pagamento, o dinheiro vai sair da onde? Como é que vai ser feito esse abastecimento? Se ele é educação, ele é educação. Se é saúde, é saúde. E quem andou no ônibus, diz que assim dá vontade até de estudar. Quer melhorar até o ritmo de estudo, que dá no ônibus daquele, dá graça de ir, né, no colégio. Dá até vontade de realmente ir. Então, umas questões assim que a gente tem que falar aqui. O abastecimento vai ser dinheiro da saúde? Porque os vereadores estão trazendo com seus deputados. Quero ver o que o vice vai trazer, né? Porque eu tenho cobrado aqui, a hora que ele se trouxer. O serviço da linha Pfeiffer, eu fiz referência aqui. E só para que a gente, realmente, isso é passado para a gente aqui. Essa semana, não sei se tem protocolo, foi carregado mudas de fumo, tá? De funcionários aí, usaram o caminhãozinho da prefeitura. Mas quanto colono gostaria de ter isso? De carregar sua muda de fumo também e levar para sua lavoura? Né? Depois, gente aqui, né? Gente, direito de um é direito de todos. Então, eu quero, né, e disse que ia falar, sem citar nome, sem nada, tá? Disso que está acontecendo. E assim é motoristas, CC dirigindo, continuam dirigindo CC. Né? Tu encontre tudo que é, até que uma hora dessa dá um problema sério no município, e aí vamos ver quem é que vai ser a responsabilidade. Certamente vai ser daquele CC que está dirigindo. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra a vereadora Camila. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadores, o público presente desta casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero iniciar, senhor presidente, comentando sobre a viagem que realizamos na última quarta-feira, como a colega Hebe já falou, quando acompanhamos o Parlamento Juvenil, que nesse ano chegou à sua 4ª edição. Esse projeto, que foi iniciado lá em 2021 pelo ex-então vereador Jonas, que é de grande importância para a formação dos nossos cidadãos e dos nossos jovens. E dava para ver o brilho nos olhos deles, admirados com tudo. Isso é gratificante. Que o Parlamento Juvenil é realizado em parceria com as escolas do nosso município, sendo que a escolha dos vereadores jovens acontece dentro das próprias instituições de ensino. Os alunos que têm interesse devem se inscrever e participar do processo de seleção, chegando aqui já eleitos, da mesma forma que nós, desde que se enquadrem nos requisitos que constam na relação, é claro, na resolução. Também quero registrar a visita que fizemos ao gabinete do deputado e secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, o senhor Beto Fantinel, que é um parceiro do nosso município. Estivemos lá para agradecer também a emenda dele de destinação de 500 mil, que será realizada na construção de um novo prédio para o CRAS. Além disso, também reforçamos o pedido do colega vereador Valnei, que no dia 9 de julho esteve lá, reivindicando a ponte, a passagem molhada, ou ponte molhada, planchada, que liga o Cortado à Campestre, ali no corredor dos Piazza, que essa é uma reivindicação dos moradores ali de anos também. E que em breve será anunciado, através dele e da Defesa Civil do Paraíso do Sul, uma emenda de 250 mil para a realização da obra. É muito bom quando realizamos essas visitas e somos bem recebidos. Podemos dialogar, apresentar demandas e ver os resultados acontecer. Como é bom ver os resultados acontecerem. No entanto, senhor presidente, na última quinta-feira chega uma queixa de uma mãe, quando uma criança de 4 anos é agredida dentro do transporte escolar. Essa criança chegou em casa, na escola, com sangue no rosto, sendo agredida por outra criança. É mais um caso de indignação, senhor presidente. E eu pergunto, até quando
o Executivo permanecerá sem tomar providências diante de situações como essa. Até quando? Vamos esperar acontecer o quê dentro do transporte? Para tomar alguma providência. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Passa a presidência da Casa ao vereador Moisés. Assumindo a presidência, passo a palavra ao vereador Álvaro. Quero saudar o senhor presidente desta casa, vereador Moisés, saudar as colegas vereadoras, nossos colegas vereadores e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e as que estão nos assistindo presencialmente nesta noite. Vou usar essa tribuna, senhor presidente, primeiro para parabenizar o vereador Valnei Rios, porque quando a gente foi a uma viagem para tratar da nossa rodovia 287, ele teve a felicidade de procurar o secretário Beto Fantinelli e ali começar, né, a estruturação de uma emenda para que fosse construído essa ponte tão sonhada pelas comunidades ali do Campestre e do Cortado, que vai fazer essa travessia. E agora, quando a gente teve com o Parlamento Juvenil na capital, o secretário nos garantiu perante a vereadora do MDB, a vereadora Camila, mais a vereadora Hebe, vereador Vilnei, vereadora Ângela, eu estava presente também, a vereadora Eduarda, né? E mais todo o Parlamento Juvenil, onde é que a gente estava com 20 pessoas ali, ele prometeu e nos garantiu essa emenda de R$250 mil que vai ser destinada para o município de Paraíso, aonde que esse será, né, terá a obrigação, né, de fazer a construção dessa tão sonhada plancha, essa travessia ali nesse arroio aos fundos da olaria Piazza, né? E falando nesses valores, eu sugiro que essa Câmara, a nossa Câmara aqui municipal de Novo Cabrais, de vereadores, juntamente também com a Câmara de Vereadores do Paraíso, que a gente faça uma reunião em conjunto, aonde que o Executivo destine uma pessoa, tanto do Paraíso como de Novo Cabrais, e também os dois legislativos municipais indiquem 2 ou 3 pessoas, cada legislativo, para que se crie uma comissão, né, para acompanhamento desta obra, porque é um dinheiro prometido e quando existe essa promessa a gente tem que correr atrás para que não se fique só na promessa, né? Então eu sugiro isso aí, a vereadora Camila, a vereadora Eduarda, o vereador Valnei, né? Vereadora Eduarda, como tem conhecimento, tem amigos também na Câmara lá de Paraíso, e o vereador Valnei, que foi um dos mentores, já teve junto ao município lá, né, conversando com o pessoal da prefeitura, e a vereadora Camila, como representa o deputado Beto Fantinelli, né, que a gente faça, né, crie essa comissão para poder acompanhar e não se perca esse recurso e que essa obra realmente saia do papel, porque é uma obra tão sonhada entre os dois municípios, tanto de Cabrais como de Paraíso. Isso só vai trazer benefícios, né, aos dois municípios. Então, que essa semana ainda se estude essa possibilidade de se fazer essa reunião em conjunto com o município de Paraíso para se criar
essa comissão para que fique acompanhando, né, o andamento do processo licitatório e também a formação, né, da construção, o projeto, né, da elaboração do projeto, para que isso aí não se perca esses valores, né? Então, está de parabéns o vereador Valnei, e eu acho que isso é o trabalho hoje de um legislador, né, de um vereador, de se preocupar com as comunidades, assim como também o Moisés está muito preocupado com aquela ponte ali, né, Moisés? Aquela ponte, vereador Moisés, hoje, ela é uma ponte problemática, se sabe disso, porque é uma ponte que está ainda numa rodovia estadual, né? Então, temos que ver a legalidade ainda da prefeitura, ver se pode mexer sem ordem do Estado, né? Uma vez o senhor também já foi mentor, né, de uma reforma daquela ponte e sabe, né, dos transtornos, dos problemas que aquela ponte ali pode causar aos munícipes da localidade do Cortado. Então, seria isso, senhor presidente. Retorno à presidência ao vereador Alvo. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para as explicações pessoais comunicados da presidência. Sem mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convidando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará dia 25 de agosto de 2025, com início às 18 horas. Boa noite.